Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Priscila Menon e a aula de hoje é sobre inteligência emocional, como gerenciar o estresse. Essa aula é uma aula que para todos os profissionais de saúde, ela é muito importante, né? Esse assunto de modo geral é muito importante em se tratando de profissionais da saúde, porque no nosso dia a dia nós vivenciamos muitas situações de estresse, né? Nós temos que tomar decisões, muitas vezes rapidamente, sem poder pensar muito, né? Tem que ter o conhecimento para tomar essas decisões de forma mais assertiva. Então isso gera uma tensão muito grande, né? Mas de modo geral, todo mundo no seu dia a dia, sendo ou não profissional da saúde, vai enfrentar algum momento em que vai ser necessário tomar decisões, em que o estresse vai falar mais alto, né? E que a gente vai ter que parar, respirar um pouquinho e aí assim continuar, né? Tomar uma decisão, ser talvez resiliente, abrir mão de algumas coisas, e nem sempre isso é fácil, né? O momento em que nós estamos vivendo atualmente é um momento muito delicado e que está exigindo muita inteligência emocional de todos nós, né? Nós estamos no meio de uma pandemia, então nós estamos agora final de março, começo de abril, né? Essa pandemia, ela já tomou o país todo, né? Vindo de outros lugares do mundo. Hoje não temos nenhum país que não esteja afetado pela pandemia. Em especial, o nosso estado, que é o estado de Rondônia, está começando, né, a sofrer as consequências. Nós estamos num período de quarentena, né? Isso está gerando aí muitos conflitos emocionais, porque nós estamos em distanciamento social, estamos vivendo um período de confinamento, né? Temos que estar adaptando as nossas rotinas, nossas práticas, então estamos com aquela sensação da privação de liberdade, porque a gente não pode, né, ir e vir com tanta naturalidade quanto nós vivemos até então, né? E que é o normal de qualquer sociedade, de qualquer civilização, né? E nós estamos sofrendo uma pressão psicológica muito grande, né? Primeiro porque o nosso inimigo é invisível. Então, quando se trata de uma onda de lama, por exemplo, como no caso que a gente já teve aqui no Brasil, né? Os desastres aí de barragens, né? Que estouram e aí vem aquela onda de lama, destrói tudo que vê pela frente, mata muita gente, mas em algum momento ela vai parar, né? Ela tem fisicamente um tempo, né, uma amplitude, então ela vai causar muito estrago, mas a gente tem como saber delimitar isso, né? Quais serão os estragos disso, né? Apesar do impacto ser muito grande, é um impacto que limita, né, um espaço, limita o número de pessoas, e a gente vê, né? A gente tá vendo uma enchente, uma enxurrada, né? É a mesma coisa. Agora nós estamos lidando com um inimigo invisível, né? Isso por si só já aumenta a nossa pressão psicológica, porque a gente não sabe exatamente com o que a gente está lidando, a gente não sabe se ele está próximo da gente ou se ele está longe da gente. Ainda não se sabe os efeitos tardios que o contato com esse vírus vai causar. Então isso gera nas pessoas uma instabilidade emocional, né? Porque a gente não sabe o que esperar, né? A gente não sabe se tomando todas as medidas ainda assim estamos protegidos, né? Isso gera medo, gera apreensão, e aí a gente tá longe muitas vezes das pessoas que a gente ama, né, das pessoas que a gente gosta de conviver, não tá tendo válvulas de escape, porque a gente não pode sair de casa. Então, principalmente quem mora em apartamento,
tá passando, né, por momentos de tédio, de ócio, de não ter o que fazer, né? Tem gente que já faxinou a casa de cima a baixo várias vezes e mesmo assim ainda continua entediado, continua ansioso, né? Então tem várias pessoas relatando que estão sentindo ansiedade, que estão comendo mais do que o normal, que não estão dormindo bem, né? Por conta desse estresse, né? É um estresse que nós estamos vivendo e é estranho, né? Por quê? Porque a gente passa a vida inteira pedindo pelos finais de semana, pedindo pro domingo não acabar, reclamando da segunda-feira, mas tá todo mundo querendo uma segunda-feira agora, né? E assim, quando eu falo de querer uma segunda-feira, é querer voltar pra rotina, né? Sair de casa, acordar, tomar o seu café, sair pro trabalho, encontrar os colegas, realizar as atividades que sempre fez, voltar pra casa, ver a família, né? Essa obrigatoriedade, né, que estamos vivendo de termos que ficar confinados, tá gerando muitos sentimentos, né, de conflitos nas pessoas. Então, isso é uma coisa que precisa ser trabalhada, né? É uma coisa que precisa ser vista. A gente não pode ignorar isso, né? E assim, algumas pessoas já se entendem como ansiosos, como depressivos, né? Ou como mais resilientes, mas muitas pessoas estão experimentando essa experiência, né? Que é estar confinado, estar longe do resto do mundo, não poder ir e vir pela primeira vez, sem se conhecer, né? E eu acho que isso que tá sendo mais difícil, porque muitas pessoas nunca pararam para se olhar para dentro, né? Para se conhecer, para saber, mas e aí? Eu sou uma pessoa o quê? Eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa tranquila, eu sou resiliente, eu sei o que é resiliência, eu tenho empatia com as pessoas, ou eu sou egoísta, né? Então isso tá gerando uma série de conflitos. Eu acredito que a maioria dos relatos em relação à dificuldade de se manter em casa, de ficar em casa, é também por isso, né? Por não se conhecer e agora tá tendo esse choque, né, de realidade, de entender que você é uma pessoa que precisa de outras pessoas, que gosta do que você faz, que gosta da sua rotina, por mais cansativa que ela seja, tá? Então, quando a gente fala, né, de estresse, esse estresse emocional que a gente tá vivendo, né? Primeiro a gente precisa entender o que é o estresse. O que é o estresse, né? Porque todo mundo fala, estresse. Normalmente o estresse está relacionado ao trabalho, mas agora ninguém tá trabalhando, ou quem tá trabalhando menos, tá trabalhando em casa. Muitos falam assim, a vida que eu pedi a Deus, né? Trabalhar em casa, não precisar sair de casa, e mesmo assim isso tá sendo um problema, tá? Bom, o estresse, de um modo geral, é qualquer coisa que deixa o seu organismo em alerta, né? Então, qualquer coisa que tire o seu organismo da zona de conforto, certo? Pode ser uma pedra no sapato ou pode ser uma situação como nós estamos vivendo hoje, né? Que tá todo mundo, quem não tem contato com tecnologia tá tendo que se obrigar, porque para você ver as pessoas, para você se comunicar com as pessoas, para você trabalhar, a tecnologia agora tá sendo fundamental. Então isso também tá gerando um estresse nas pessoas que não tinham proximidade com essa tecnologia, tá? Pode ser um evento, né? Um fato, uma notícia, qualquer coisa que tira você do seu estado de equilíbrio, né? E leva para um outro nível, certo? Naturalmente, fisiologicamente, o nosso organismo ele tem mecanismos para se adaptar ao estresse e para minimizar os efeitos desse estresse, né? O nosso organismo ele basicamente se adapta. Então o que a gente precisa pensar é que
qualquer situação de estresse vai levar o organismo a uma adaptação, certo? Por quê? Porque o nosso corpo ele sempre vai buscar o equilíbrio, a homeostase, a zona de conforto, tá? Então tudo que tira ele dessa zona, ele vai trabalhar para voltar para essa zona, tá? Por isso que falam que que dentro da zona de conforto não tem crescimento, né? Que a gente cresce fora da zona de conforto. E é basicamente por isso, porque o nosso organismo ele vai buscar estratégias, ele vai se adaptando para que a gente cresça, né? Ou para que aquele fato, aquele momento, aquela situação não gere tantos efeitos na gente, para que a gente consiga encarar aquela situação com maior naturalidade. Dentro da fisioterapia esportiva a gente fala muito disso, né? Porque qualquer treino, qualquer trabalho, qualquer estímulo que você dá é considerado um estresse, né? A prática esportiva em si, ela é considerada um estresse ao organismo, porque dentro do treino esportivo, do treinamento esportivo, a gente leva o organismo ao seu limite, expõe ele a cargas desconhecidas, cargas que ele não conhecia, e faz com que exista essa adaptação para que aquela carga, aquele exercício, enfim, fique fácil, digamos assim, né? Então a gente leva o organismo ao seu limite e ele vai buscar mecanismos de compensação para isso, que é o quê? É um recrutamento de fibras musculares, é uma ativação, né, de unidades motoras maior para conseguir suportar aquela carga. Então tem um determinado número de unidades motoras funcionando. Quando você incrementa uma carga, você consegue ativar mais unidades motoras, porque só aquelas que estão acostumadas com aquela atividade ali rotineira, elas já não dão conta mais. Então é recrutado um novo grupo de unidades motoras, e assim a gente vai ganhando força, vai ganhando resistência, vai ganhando potência, né? Vai ganhando coordenação, propriocepção, controle muscular, tá? Controle neuromuscular, enfim. Por quê? Porque a adaptação é isso. É você dar condições para o teu corpo para que ele seja submetido a uma situação de estresse sem sofrer com aquilo, né? E aí, quando a gente fala dessa situação que nós estamos vivendo, né, hoje, qual seria o meio da gente dar né, pra gente se adaptar a isso? Como que a gente vai sair disso melhor? Porque dentro do treinamento esportivo, o estresse ele é imposto para aquela pessoa evoluir, para ela sair melhor do que ela é, para ela conseguir fazer um exercício com mais peso, para ter mais potência no gesto esportivo, para ter mais acurácia no gesto esportivo, né? Então nós temos que buscar nesse momento sairmos melhores do que entramos, buscar aprendizado, buscar crescimento, porque tiraram a gente da nossa zona de conforto, né? Então isso é uma coisa que a gente precisa buscar, né? Esse estresse que nós estamos vivendo hoje, ele é um estresse agudo, né? É uma situação nova que nós fomos submetidos, né? Que nós estamos passando e que em breve, se Deus quiser, vai ser resolvida, né? E esse em breve eu espero que seja muito breve, né? Apesar de que nós temos cálculos pessimistas aí, epidemiológicos, mas a gente tem que pensar que vai ser mais breve, né? Até porque hoje no Brasil nós já temos informações que os outros países, os primeiros países, não tinham. Então o vírus já chega pra gente em outro cenário, né? Um cenário que a gente já conhece o comportamento do vírus, não completamente, mas o básico a gente já sabe. Chega num cenário em que os serviços de saúde já estão se preparando para isso. Chega num cenário em que já existem estudos sobre medicação, sobre tratamento, sobre vacinas. Então e chega num cenário em que nós já antecipamos as medidas de prevenção, né? Que nós já estamos em quarentena antes de ter uma explosão de casos. Isso é importantíssimo, isso é o que vai fazer a diferença,
né? E é nisso que a gente tem que se apegar, na verdade, né? Tá sendo ruim, por um lado, porque estamos longe, mudou tudo, tirou a gente da zona de conforto, mas nós estamos à frente de muitos outros países que não tiveram tempo para fazer isso, não tiveram estrutura para fazer isso, né? Então isso é um estresse agudo, certo? Que não existia antes, que chegou como um meteoro, né, para deixar todo mundo em pânico, todo mundo doido, né, apesar de que não existe por que ter pânico se a gente tomar todas as medidas preventivas, não tem por que ter pânico, certo? Mas mesmo assim, tá gerando aí uma angústia, medos, incertezas, né? Existe a questão do cenário econômico, que é uma preocupação, né? Ninguém sabe como vão ficar os empregos depois disso, ninguém sabe como vai ficar o preço das coisas depois disso, ninguém sabe como vai ficar as microempresas, né? Como é que vai ficar a situação dos autônomos, né? Apesar de que tá tendo uma mobilização muito grande para tentar minimizar, né, esses efeitos, né, a longo prazo, certo? Mas voltando a falar do estresse, esse estresse, né, que é um estresse agudo, o que ele ocasiona, né? Ele vai ocasionar uma ativação psíquica. Então, vamos falar assim, em sistema nervoso, tá? Autônomo. Dentro do nosso sistema autônomo, nós temos sistema simpático e sistema parasimpático, certo? Bom, sistema parasimpático é aquele que é o nosso freio de mão, digamos assim, né? Que reduz as nossas atividades cerebrais, cardiovasculares, respiratórias, né? Para fazer o quê? Para fazer que o nosso organismo ele repouse, que ele descanse, que ele diminua o ritmo, né? Que ele não se desgaste tanto, certo? E para compensar também quando existe essa ativação simpática, tá? Que é quando existe a exposição do organismo a um estresse, ok? Fisiologicamente, o nosso sistema simpático ele serve para manter a gente em alerta, então é o que faz a gente acordar de manhã, por exemplo, né? Muitas vezes sem despertador, porque nós temos horários, né? Dentro do nosso ciclo circadiano, que existe uma liberação maior de cortisol, tá? Isso é fisiológico, gente, tá? Que faz com que a gente acorde, faz com que a gente se mantenha acordado também, faz com que a gente tenha, né, os reflexos, com que a gente haja diante de uma situação de risco, de estresse, né, o famoso luta ou fuga, tá? Então esse sistema simpático, tá? É o que é responsável por essa liberação do cortisol e por aumentar as nossas atividades também, né? Fisiológicas, como frequência cardíaca, atividade cerebral, tá? Frequência respiratória, ok? Então, assim, lembra que eu falei que o esporte, ele é um estresse? A prova disso é que quando você inicia uma atividade física, como um exercício qualquer, né? Seja, sei lá, pular corda, que é uma coisa que muita gente tá fazendo agora dentro dos apartamentos, né? Que é o que dá pra fazer. Quem mora em apartamento, por exemplo, não tem como correr, como, sei lá, né? Fazer uma outra atividade aeróbica. Então, pular corda é uma coisa que você precisa de um espaço limitado ali, mas não precisa ser um espaço muito grande. E você consegue fazer dentro de casa, tá? Quando você inicia, né, esse exercício, sua frequência cardíaca, ela está no limite, tá no teu limite ali de repouso, né? Cada um tem o seu, mas que normalmente o repouso é em torno de 80 batimentos por minuto, tá? Ok. Você inicia essa atividade, você tá saindo o quê? Do repouso. Você tá lá, pulando corda, né? O que o seu cérebro entende? Opa, tá me tirando da minha zona de conforto. Tem um estímulo aqui me estressando, né? O
que ele vai fazer? Ele vai fazer com que o seu organismo reaja a esse estresse de forma a conseguir suportar esse estresse, né? Então ele vai levar você a... Para você conseguir pular corda, o que os seus músculos precisam? Eles precisam de mais suprimento, né? Seja nutrientes para transformar em ATP, seja oxigênio para transformar em ATP. E você tá lá pulando. E através do que chega tudo isso pro músculo, né? Que é o alimento do músculo, né? O combustível do músculo. Através do que? Chega através do sangue. Então eu preciso, o cérebro lá tá pensando, né? Eu preciso fazer com que chegue mais sangue nesses músculos que estão sendo usados durante essa atividade. E para isso, para chegar mais sangue, o que vai ter que fazer? Vai ter que aumentar o bombeamento. Para isso, vai ter que fazer o quê? Aumentar a frequência cardíaca. Então, o coração vai bater mais vezes para aumentar o fluxo sanguíneo para essas áreas, para chegar mais sangue nessas áreas de forma mais rápida, né? Então, vai ter um aumento da frequência cardíaca, certo? Essa é uma das reações que acontecem, tá? Isso é o que? É um efeito agudo também, né? Por quê? Porque a hora que você parar essa atividade física, o seu cérebro vai entender, opa, não precisa mais. Então ele vai fazer o quê? Vai ativar o sistema parasimpático, vai falar, ó, vai lá porque já acabou. E aí tá o sistema simpático lá em cima, o parasimpático aqui, ó, tá? O simpático parou aqui porque o parasimpático, ele puxa o simpático para baixo. Então ele não vai deixar ele subir infinitamente. Ele vai subir até um ponto que seja seguro, né? E aí o parasimpático tá aqui fazendo a parte dele só de estabilizar, equilibrar ali, não deixar o negócio, né, subir muito. E quando termina a atividade física, o sistema parasimpático ele é ativado para quê? Para voltar os parâmetros de normalidade. Então diminuir a frequência cardíaca, respiratória, diminuir o débito cardíaco, enfim, né? Normalizar, trazer de novo para homeostase, para o repouso, certo? Quando você não está acostumado a fazer isso, essa alteração vai ser muito brusca. Então você vai começar, vai dar 2 pulos na corda, sua frequência cardíaca já vai estar lá em cima, porque é um estresse agudo, o seu corpo não está acostumado com aquilo, né? Quando você passa a fazer isso todos os dias, né? O seu organismo, o seu cérebro, né? Pensa assim, bom, é um estímulo contínuo, tá acontecendo com frequência, desculpa, tá acontecendo com frequência e eu preciso fazer alguma coisa porque esse organismo tá sofrendo. É aí que começam as alterações adaptativas ao exercício, tá? E aí o corpo começa a se organizar para receber esse estímulo com mais naturalidade. E isso é o que a gente chama de condicionamento físico, tá? Quando o nosso corpo começa a ter condições para receber um estímulo e não ter tanta alteração aguda assim, né? Então você consegue já, em vez de 3 pulinhos na corda e tá lá ofegante, com o coração saindo pela boca, você já consegue fazer uma série maior e assim vai, tá? Por que eu tô explicando isso? Porque isso não acontece só com a atividade física. Isso acontece com qualquer coisa, qualquer notícia, qualquer situação que deixa a gente em estado de alerta. O momento em que nós estamos vivendo hoje está nos deixando 100% do tempo em estado de alerta, tá? Tem pessoas que não estão dormindo por causa disso, tem pessoas que estão tendo pesadelos por causa disso, porque é um excesso de informação, né? Todo lugar só fala disso, você entra nas redes sociais, só tem isso, no jornal só tem isso, né? Você entra pra ver um documentário, aparece um documentário, coronavírus, tipo,
até ontem não existia o vírus, agora já tem até documentário sobre o coronavírus. Então as coisas, esse excesso de informação está deixando as pessoas que já estavam amedrontadas, já estavam apreensivas, com mais medo. Então já está passando do ponto de informação para o ponto de excesso de informação, né? E isso é preocupante, porque aí as pessoas estão começando a desenvolver esses sintomas do estresse, né? Quando a gente fala lá do esporte, beleza, ótimo, né? Porque tem hora para acabar e tal. E mesmo assim, dentro do esporte, a gente tem o que a gente chama de overtraining, que é quando esse estresse ele se torna crônico, né? Esse atleta ele é submetido a tantos estímulos, a um treinamento tão intenso, com uma periodização que não prioriza o repouso, não prioriza o descanso, pressão psicológica de treinador, de patrocinador, né? Quem não tem patrocinador também tem o estresse porque quer ser um atleta e aí fica buscando títulos e tal para talvez conseguir um patrocinador, porque não é fácil ser atleta sem patrocínio, né? Isso, quando se torna crônico, ele gera efeitos nocivos, né, ao nosso organismo. Então esse estresse ele é tão assim repetitivo e ele é tão presente na vida da pessoa que ele acaba se tornando patológico, né? Ele gera alterações patológicas nas pessoas, tá? Então, diante de uma notícia, diante de um cenário, né, de crise mundial, nós estamos todos vivendo um estresse agudo, né? Só que é um estresse agudo episódico, né? Ou seja, a gente recebe uma informação, aí a gente digere a informação, trabalha com aquela informação, daqui a pouco a gente esquece. Daí vai lá e vê uma nova notícia, vê um novo dado, vê um novo documentário, recebe um novo vídeo no grupo do WhatsApp. Então, repetidamente, durante um dia, durante uma semana, durante um mês, nós estamos vivendo sobre esse estresse, né? E aí você dá aquela relaxada, esquece, assiste uma série, né? Dá uma maratonada lá. Quando você volta para as redes sociais, começa tudo de novo. E aí você se acalmou, mas aí você já tá em alerta de novo, você já tá desesperado. Aí você já começa a passar álcool em tudo, né? Vai no mercado, você acha que não pode nem respirar, porque, né? O vírus pode estar em qualquer lugar, então eu não posso nem respirar. Desce para levar o lixo, se encontrar alguém no corredor do prédio, já rola um desespero, que será que aquela pessoa tá ou não infectada, né? Então é uma coisa que está se tornando repetida, tá? O estresse ele está persistindo, e um estresse por causa da mesma coisa, tá? Eu tô dando esse exemplo porque é o que a gente tá vivendo hoje, mas aí a gente pode trazer isso para várias coisas. Então, por exemplo, você trabalha num lugar que você não gosta, né? Ou você tá infeliz com o seu salário, com seus colegas, com a sua função. Às vezes você gosta mais de fazer determinadas funções, você tá fazendo outra função. Tudo isso gera um estresse em você. Então, toda vez antes de você ir pro trabalho, você já tá estressado porque você tem que ir pro trabalho, né? E aí, tudo bem, você vai, aí você até, né, vai tentando contornar e tal. Chega uma hora que você estafa, né? Que a gente chama de burnout, que é a síndrome de burnout, que é quando a pessoa ela chega num nível de estafa tão grande que ela surta, né? Por conta da ocupação laboral dela, tá? Então, dependendo da área, a gente tem vários nomes, né? Lá dentro do esporte, o burnout do atleta é o overtraining, né? E dentro da saúde trabalhadora, a gente chama de síndrome de burnout. Então, é um momento em que o estresse ficou crônico, né? O nosso organismo, ele perde a capacidade de se reorganizar, de se adaptar, de superar aquilo.
E aí entra em colapso, né? Dá tilt, certo? E aí esse é o momento que muitas pessoas pedem demissão, que chuta o balde, que pede pra sair, né? Que briga com todo mundo e tal. E aí? Como é que a gente faz pra gerenciar isso, né? Essas situações de estresse emocional, né? Porque o estresse físico, que é aquele estresse, né, que cansa, que deixa a gente assim, uma fadiga muscular, porque treinou, porque trabalhou muito, porque carregou peso e tal. Participação especial do Nicolas, tá? Esse estresse, ele com repouso, com sono, com alimentação balanceada, né, assim, mais próximo do ideal possível, pelo menos, ele é fácil de se recuperar, né? Agora, o estresse emocional, quando você não tem essa trégua, quando você não tem esse detox, né, de informações que estão fazendo com que você desenvolva esse estresse, isso também tem a ver com os relacionamentos, tá? Não só amorosos, mas todos os relacionamentos interpessoais. Às vezes você ama o que você faz, mas tem uma pessoa no seu ambiente de trabalho que ela faz questão de te torturar psicologicamente, que só a presença dela já afeta a tua produtividade, já faz com que você não queira ir para o trabalho, né? E aí isso gera um impacto muito negativo e a gente tem que saber lidar com isso. Só que para saber lidar com isso, a gente precisa entender isso, a gente precisa reconhecer que é isso que está acontecendo, né? Porque quando a gente não tem essas informações, a gente acha que a gente é imaturo, que a gente não tá sabendo lidar porque a gente não tem maturidade para isso, né? Que a gente tá sendo infantil, que a gente devia, né, engolir seco, né, como falam. Então nem sempre é o caso de você ser imaturo, né? Porque assim, a palavra imatura, ela muitas vezes ela rebaixa uma pessoa, né? Então vamos falar não de maturidade, tá? Vamos falar de inteligência emocional, né? E a inteligência, ela envolve tudo isso. Envolve você conhecer os fatores, né, que levam a esse estresse. Você se conhecer como indivíduo, né? Por que que eu ajo dessa forma diante de uma situação? Então, tem uma explicação fisiológica para isso? Tem, né? Tudo que ameaça, amedronta, tira você da sua zona de conforto vai gerar uma reação, né? Toda ação tem uma reação. E normalmente numa situação de medo, numa reação de apreensão, a gente vai se defender, né? Ou a gente vai fugir, certo? E aí o se defender é o quê? Muitas vezes é discutir com um colega de trabalho, discutir com o chefe, discutir com o professor, discutir com quem for, com o pai, com a mãe, né? Isso é uma reação imediata, um estresse agudo. Quem nunca discutiu com alguém e depois parou e pensou assim, meu Deus, eu podia ter resolvido de outra forma, né? Eu podia ter conversado sobre isso, né? Tem formas e formas para falar a mesma coisa. Só que diante de uma situação de estresse, a gente vai reagir de forma primitiva muitas vezes, principalmente quando a gente não se conhece, quando a gente não tem autocontrole, né? E o autocontrole vem do autoconhecimento, tá? Então, se a gente não tem esse autocontrole, nossa reação vai ser primitiva, vai ser lutar, vai ser agredir, vai ser se defender de alguma forma, sabe? E assim, quando eu falo lutar e agredir, não necessariamente fisicamente, ok? Tem gente que é tão primitivo a ponto de agredir fisicamente uma pessoa, né? Diante de uma situação de estresse. A gente vê aí brigas de trânsito, coisa besta, né? A pessoa um fecha o outro e às vezes acaba em morte.
pessoas descem do carro e, se tiver armado, atira na outra pessoa, né? Então isso é uma reação muito primitiva a um estímulo de estresse, a um fator estressor, né? E aí, reconhecer isso, né? Reconhecer que você não tem esse autocontrole já é uma forma de estar no processo de se autoconhecer, né? E quando a gente se conhece, fica mais fácil, porque daí você já consegue prever algumas coisas, né? E aí você, nisso que você prevê, você analisa o que você já viveu. E aí você vê as consequências que muitas ações impensadas, né, que a gente faz assim no automático ali, que baixa mesmo o ser primitivo que existe dentro da gente, a gente age ali, acha que tá com razão e depois a gente se arrepende porque a gente pensa racionalmente, né? A gente deixa a emoção de lado, deixa aquele momento em que o cortisol foi lá em cima, a adrenalina foi lá em cima. Baixa a adrenalina, vem um arrependimento. Aí você pensa, poxa, eu podia ter feito diferente, né? Só que aí muitas vezes já passou. E aí o que a gente tem? A gente tem que aprender com isso, né? Porque aí numa próxima situação, se você já aprendeu algo com isso, você já vai agir diferente. E isso é um processo. É construção, né? Como qualquer outro processo, você vai construindo esse autocontrole, você vai construindo essa inteligência emocional, né? Tem gente que por qualquer coisa discute, faz barraco e tal. E tem pessoas que aprendem a ter inteligência emocional para economizar energia. Basicamente para isso, né? Então não tem aquele negócio que fala assim, ai, que preguiça de discutir com tal pessoa, que preguiça de discutir sobre esse assunto. É isso, gente, tá? Quando você tem preguiça de discutir com alguém, é um indício de que você tem um pouco, pelo menos, de inteligência emocional, né? Já tem mais do que outras pessoas que discutem por qualquer coisa, tá? Então, a inteligência emocional, ela vem disso, do autoconhecimento e do autocontrole que a gente vai desenvolvendo, tá? É entender que existem formas e formas de você gerenciar uma crise, gerenciar um estresse, gerenciar uma situação ali, para que isso reflita de uma forma menos negativa, né? Tem gente que age ali por impulso no momento sem pensar nas consequências que esse ato vai ter posteriormente, né? Então, em se tratando de um profissional da saúde, por exemplo, a gente precisa se preocupar com a nossa imagem, né? Ficar brigando, por exemplo, em rede social é uma coisa que vai, querendo ou não, vai prejudicar a sua imagem, né? Porque se você é uma pessoa que está sempre envolvida em polêmica, está sempre envolvida em discussões e às vezes sem razão, né? Às vezes você está ali passando vergonha, você está defendendo um ponto de vista e você está passando vergonha. Se você é essa pessoa, rapidamente você vai ser rotulada como a pessoa que está sempre envolvida em polêmica, que discute sem ter razão, que passa vergonha, né? Falando sobre determinados assuntos. E isso é ruim, né? Porque um profissional da saúde, ele precisa ter o quê? Ele precisa ter uma boa imagem, ele precisa passar confiança, segurança, credibilidade. Ele não pode simplesmente sair por aí falando tudo que ele pensa, brigando com todo mundo que pensa diferente dele e achar que tá tudo bem, né? Na verdade, não é só o profissional de saúde, né, gente? Na verdade, isso teria que ser todo mundo, porque existe uma diferença entre você falar tudo que pensa. As pessoas falam assim, eu tenho personalidade muito forte, eu falo o que eu penso, eu falo na cara, eu não escondo, eu não sou falso. Tem uma diferença aí, né, gente? Primeiro de tudo, a gente precisa pensar em educação. Educação é uma coisa que não tem nada a ver com personalidade forte, não tem nada a ver com falar na cara, com ser sincero, com não ser falso, tá? Você não precisa ser mal educado com uma pessoa só para você expor o seu ponto de vista, né? Você não precisa
minimizar a opinião da outra pessoa ou desvalidar, né, a opinião da outra pessoa só porque ela pensa diferente de você, né? Então tem muita coisa assim, as pessoas às vezes são super grossas, super mal educadas, e aí assim, às vezes a pessoa até tem razão, só que ela perde a razão pela forma como ela abordou o assunto, a forma como ela tratou uma outra pessoa, entendem? E para tudo isso, a inteligência emocional, ela faz a diferença, né? Porque uma pessoa, hoje em dia, né, o WhatsApp, ele permite que você pense, que você respire antes de você responder. Você não precisa responder imediatamente. Você não precisa ler a mensagem e já gravar um áudio e já responder. Não. Ela permite que você faça esse exercício, né? De respirar, de pensar, de buscar a razão, deixar baixar a adrenalina, de você ver aquilo ali, querer responder na hora já, agressivamente, né? Então é um exercício, porque a pessoa não tá vendo, você não tá cara a cara com a pessoa. Muitas vezes quando você tá cara a cara com a pessoa, você acaba respondendo ali na hora o que vem na cabeça, de forma primitiva, né? Só sem racionalizar o negócio. E aí não tem jeito, não tem como voltar, né? Um e-mail, uma mensagem de WhatsApp, até mesmo um comentário numa rede social, você tem essa oportunidade de refletir antes de responder, né? Então, o agir por impulso também é uma coisa primitiva e é uma coisa que a gente pode perfeitamente trabalhar, né? E que tá dentro das variáveis de autocontrole, você pensar antes de agir, você não agir por impulso, tá? Então, quando a gente começa a racionalizar as coisas, as situações, a gente baixa o nível de estresse, né? A gente não eleva o nível de estresse, a gente baixa, a gente racionaliza, a gente pensa e aí a gente resolve. Normalmente de uma forma pacífica e sem sequelas, né? Porque as sequelas de uma conversa mal resolvida, uma palavra maldita ali, elas podem ser irreparáveis, né? Então a gente precisa pensar nisso, tá? E assim, antes de sermos profissionais da saúde, nós somos humanos, né? E a gente precisa ter em mente que tipo de ser humano que eu quero ser. Eu quero ser um ser humano que constrói, um ser humano que contribui para que a outra pessoa também evolua. Eu quero ser um ser humano evoluído ou eu quero ser um ser humano primitivo que com síndrome de Gabriel? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, mas eu não vou mudar. Qual é o tipo de ser humano que a gente quer ser, né? Eu, particularmente, eu sou o tipo de ser humano que quer acrescentar algo à vida das pessoas. Só que para eu poder fazer isso, eu preciso primeiro acrescentar a minha vida. Então, buscar o autoconhecimento, trabalhar o autocontrole e construir uma inteligência emocional é fundamental para isso, né? É muito fácil falar, a pessoa é imatura, né? Mas às vezes ela tem experiências, ela já passou por várias coisas que poderiam ter proporcionado essa maturidade emocional para ela. Mas ela não quis aprender com isso, ou ela não entendeu a importância de aprender sobre isso. E muitas vezes nós somos as pessoas responsáveis pelo crescimento da outra pessoa, né? Se nós temos esse conhecimento, se nós sabemos como funciona esse processo, né, de adquirir uma inteligência emocional, de desenvolver isso, nós podemos ajudar outras pessoas, né? Então tem gente que às vezes vem falar com a gente e falar mal de outra pessoa e aí vem, desabafa e tal, conta uma situação em que você percebe que ela estava errada, né? Quem vai ser você na vida dessa pessoa? A pessoa que vai fomentar o que ela fez, mesmo sabendo que a atitude dela não foi legal, que ela poderia ter agido de outra forma e que ela está reclamando de algo que ela não deveria reclamar?
ou você vai ser a pessoa que vai mostrar tudo isso pra ela, que vai falar, olha, você está sendo ingrata, olha, você precisa pensar melhor, você precisa reconhecer melhor os esforços da outra pessoa, né? Quem é você na vida dessa pessoa, né? E até pra isso a gente tem que ter inteligência emocional. Porque às vezes a gente quer resolver um problema de alguém que não quer resolver o seu problema. Às vezes a pessoa só quer desabafar mesmo. Ela não quer que você dê a solução. Ela não quer que você dê a sua opinião, né? Então até pra isso a gente tem que ter inteligência emocional. Porque às vezes a gente se desgasta tanto com um desabafo de alguém e depois a gente descobre que a pessoa não queria tudo isso da gente. Ela só queria que a gente ouvisse, né? Então nem sempre a gente vai intervir, nem sempre a gente vai falar, nem sempre... Não. Inteligência emocional também é isso. Saber quando você está ali só pra ouvir. Quando aquela pessoa só quer ser ouvida, só quer desabafar, só quer botar pra fora o que tá ali martirizando, o que tá, né, sobrecarregando ela emocionalmente, tá? Agora, se você tem abertura com essa pessoa, se você percebe, e eu hoje em dia eu pergunto pra pessoa, você quer a minha opinião? Você quer que eu fale alguma coisa sobre isso ou você só quer desabafar, né? Você quer a solução pro seu problema, né? E aí, se ela quiser, ok. Se não quiser, paciência, né? Antes eu sofria muito com isso. Com, assim, determinadas situações da vida de outras pessoas, que eu nem tava no meio. E eu falava, mas gente, se ela agisse desse jeito, ia ser perfeito pra ela. Ela ia resolver, ela não ia ter problema mais. Só que às vezes a pessoa não quer isso, né? E aí eu ficava, meu Deus, mas ela tem que fazer isso, ela tem que fazer aquilo, ela tem que falar isso, tem que fazer aquilo, pronto. Eu tava lá estressada, desgastada, às vezes brigava com meu marido porque eu tava estressada pelo problema de outra pessoa e a pessoa tava lá curtindo o conflito dela, numa boa, né? Então, até pra isso a gente tem que ter inteligência emocional, ou seja, eu não tinha, porque a partir do momento que eu brigo em casa, que eu deixo os problemas dos outros influenciarem no meu relacionamento, eu não tô tendo inteligência emocional que eu preciso ter, né? Então, isso é uma coisa muito, 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 muito séria, certo? E aí, como é que a gente lida, né? Nesse momento, por exemplo. Bom, primeiro a gente tem que buscar o autocontrole, né? E aí, o autocontrole e o autoconhecimento, eles andam juntos, na verdade. Porque muitas vezes uma ferramenta que você usa para buscar o autocontrole vai te dizer muito sobre você, né? Por exemplo, existem técnicas de meditação, né? Tem técnicas de meditação teleguiadas, por exemplo, né? Agora que tá tendo muito teleatendimento por conta da quarentena, né? Tem muita gente fazendo, por exemplo, meditação autoguiada. Então, teleguiada. Então você bota lá, né, um áudio e você se concentra no que o áudio tá mandando você fazer e você vai relaxando e tal. Esses processos, muitas vezes eles são tão profundos que eles abrem, né, portinhas do nosso subconsciente que a gente nem imaginava, né? E aí a gente começa a entender muitas coisas, né? A gente começa a se ver como a gente realmente é, né? Então esse período de reclusão, né, de introspecção muitas vezes, né, que é o que a gente tá passando, ele pode servir muito para isso, né? Para você usar essas ferramentas, para você descobrir novas coisas sobre você, né? Tem gente que nunca leu um livro e aí de repente agora, não tô fazendo nada, vou ler um livro. Descobre que adora ler, né? Ou desenvolve um novo hábito, né, de leitura. Tem gente que nunca fez atividade física e agora com tantas videoaulas, tantas lives, né, de profissionais estimulando atividade física, começaram a fazer, porque não estava fazendo nada em casa mesmo. Vou fazer esse negócio. E descobriram que gostam de fazer atividade física,
né? E a atividade física é uma das coisas também que ajudam nesse processo, né, de autocontrole, porque é uma forma de você extravasar, é uma forma de você equilibrar o sistema nervoso ali, porque você vai dar um pico, né? Só que esse pico de estresse ele libera substâncias que vão gerar sensação de felicidade, de prazer, de relaxamento, né? Posteriormente. Então tudo isso vai ajudando aí no autocontrole também, tá? E assim, acima de tudo, esse processo, né, de autoconhecimento, de inteligência emocional, ele desencadeia na gente vários processos de autocura, né? Isso que é o mais legal, porque com tudo isso, né, todas essas agressões que a gente faz no nosso organismo, a gente acaba interferindo muito nos processos fisiológicos, né? Então, assim, processos normais, né, que o nosso organismo ele tem capacidade de intervir e resolver sozinho, sem remédio, sem nada, a gente desequilibra tanto o nosso organismo que a gente acaba perdendo essa capacidade, né? E todo esse processo de busca pelo autoconhecimento, de desenvolver o autocontrole, ele pode ser um processo de cura também, né? Às vezes a gente descobre que nossa falta de controle, nosso estresse emocional, ele não está relacionado só ao que está acontecendo agora, mas ele tem histórico, né? Tem histórico dentro da família, então é um processo que ele pode ser muito maravilhoso para todo mundo, né? Se a gente se der essa oportunidade de se ouvir, de se ver por dentro, né? De buscar ser melhor, buscar aprender com todas essas dificuldades que a gente tá passando, né? E não só agora, mas sempre, né? Tentar sempre tirar um aprendizado de todas as situações é a maneira mais inteligente de se passar por um momento ruim, né? Então, quando você atinge assim, o nível de inteligência emocional a ponto de você ter resiliência pelas coisas ruins que te acontecem também, você com certeza já está em outro nível de evolução, assim, perto dos outros seres humanos que ainda não chegaram nesse nível, né? Porque a resiliência, ela é o quê? Ela é a capacidade de você entender que tem coisas que não dependem de você, né? Tem coisas que vão acontecer, você fazendo ou não alguma coisa para elas não acontecerem, vai acontecer. Só que mesmo assim, tudo tem um porquê e você pode tirar algum aprendizado daquilo, né? Então é aceitar o que a gente não pode mudar, né? Aceitar que tem coisas que nós não vamos conseguir mudar, que tem coisas que a gente pode contribuir, mas tem coisas que não. E para essas coisas que a gente não tem o poder de mudar, a gente precisa ser resiliente, né? A gente precisa baixar o nível de estresse, baixar o nível de ansiedade, né? E aí fazer com que as coisas sejam mais leves, certo? Nesse momento tem muita gente com tensão muscular, né? Com insônia, com ansiedade, né? Comendo mais do que o normal. Então essas dores musculares, dores articulares, né? Elas fazem parte do processo natural do estresse, principalmente do estresse emocional, né? E aí trabalhar também esses sintomas do estresse ajuda a minimizar o estresse, né? Então, uma massagem, um relaxamento, um banho quentinho, demorado, né? Tudo isso são coisas que podem ajudar a gente e a gente às vezes nem imagina, são coisas tão simples, né? Mas quanto tempo faz que você não consegue ficar embaixo do chuveiro, né? Deixando a água quentinha escorrer, relaxando ali, sem pensar em tudo que você tem que fazer depois daquele banho, né?
Eu, particularmente, faz muito tempo que eu não consigo fazer isso, né? E o banho é uma coisa que me relaxa muito, né? Porque a água quente tem as suas propriedades fisiológicas, né? Fisiologicamente, a água quente, ela provoca ali a vasodilatação, aumenta o fluxo sanguíneo, né? Então, quando você aumenta o fluxo do músculo que está tenso, você promove o relaxamento posterior, né? Então, são coisas simples, assim, né? Ouvir uma música, assistir um filme, né? Que tem uma mensagem bonita, dar um abraço numa pessoa, né? Que hoje isso tá fazendo muita falta, abraçar as pessoas, né? Nós brasileiros somos muito receptivos, né? A gente tem uma cultura muito calorosa, todo mundo quando se encontra se abraça, se beija. E isso tá sendo muito difícil também pra gente, né? Porque nós não estamos podendo abraçar as pessoas que a gente ama. E isso faz falta, faz muita falta. O poder que um abraço tem é indescritível, né? Mas em breve a gente vai poder voltar a se abraçar, se Deus quiser, né? E tudo isso vai passar, tá? Tudo isso vai passar. Vamos aproveitar esse momento para evoluir como pessoas, né? Para buscar esse autoconhecimento, para desenvolver esse autocontrole, né? Tem muitas plataformas legais na internet aí que estão ajudando as pessoas que estão com esses sintomas do estresse, né? Principalmente pessoas que estão mais ansiosas, pessoas que têm traços depressivos e que estão sendo agravados com o confinamento, tá? Então, assim, vamos usar esse tempo para aprender algo, né? E se esse algo for sobre nós mesmos, que bom, que maravilha, né? A gente tem muito a ganhar com isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, eu espero que vocês consigam aproveitar bastante esse conteúdo, tá? E a gente se vê na próxima aula.